A minha querida, a vida tem um jeito engraçado de nos surpreender. Eu passei mais de 50 anos acreditando em uma mentira que me tirou a paz, os sonhos e a esperança. Achei que tivesse perdido meu filho recém-nascido. Achei que Deus tivesse me dado essa cruz para carregar até o fim da minha vida. Mas, um dia, uma mensagem inesperada me fez descobrir a verdade. O que eu perdi, na verdade, sempre esteve vivo. E o destino? A meu filho. O destino me preparou um reencontro que eu jamais poderia imaginar. Quer saber como? Mas, antes, me diz, de onde você está me assistindo? Quero saber. Comenta aqui, porque é tão bom saber até onde essa vovó está chegando. E olha se essa história já te prendeu. Deixa o like para essa vovó aqui, porque o que vem por aí, a meu filho, você não pode perder. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, meu filho, é que o tempo não apaga tudo. Ele pode até tentar esconder certas dores embaixo do tapete da nossa memória, mas, uma hora ou outra, o coração se encarrega de lembrar. Eu vivi muitos anos carregando uma saudade sem rosto, um luto sem corpo. E tudo começou lá atrás, quando eu ainda era uma menina cheia de sonhos e sem noção do que a vida poderia me tirar. Meu nome é Helena Ferreira, tenho 72 anos, e por mais que o tempo tenha levado embora a juventude da minha pele, ele não conseguiu apagar a história que ficou gravada na minha alma. Eu tive uma vida de altos e baixos, como qualquer um, mas tem uma coisa que me marcou mais do que tudo, o dia em que me disseram que meu filho morreu. Eu tinha 18 anos, era ingênua, apaixonada e acreditava que tudo se resolveria da melhor forma possível. Mas não foi bem assim. O amor da minha vida se chamava João, um rapaz forte, com um sorriso que fazia qualquer garota suspirar. Nosso amor era intenso, daqueles que fazem a gente se sentir invencível. Mas meus pais nunca aprovaram. Diziam que ele não era bom o bastante, que eu merecia um futuro melhor, que amor de juventude não dava sustento. Mas quem se importa com isso quando se tem 18 anos e o coração pulando no peito? Quando descobri que estava grávida, achei que minha vida ia desmoronar. O medo tomou conta de mim, mas, ao mesmo tempo, senti uma felicidade indescritível. Era um pedaço de mim, um pedaço dele. Corri para contar para João, e ele me abraçou com um brilho no olhar que eu nunca esqueci. Mas a felicidade durou pouco. Meus pais ficaram furiosos. Disseram que eu era uma desgraça para a família, que não tinham criado uma filha para dar desgosto. Fizeram de tudo para me separar de João e conseguiram. Minha mãe me trancou em casa por dias, até que, um dia, sem aviso, me colocaram dentro de um carro e me levaram para longe, para a casa de uma tia que morava em outra cidade. Lá, fui tratada como um erro que precisava ser escondido. Não podia sair, não podia escrever cartas, não podia falar com João. E assim o tempo foi passando. No dia do parto, eu estava apavorada. Era jovem demais, frágil demais. Mas, quando escutei o choro do meu bebê pela primeira vez, senti uma paz que nunca havia sentido antes. Era meu filho, meu menininho. Eu quis segurá-lo, quis dizer que tudo ficaria bem, mas não me deixaram. Minha mãe entrou no quarto com um olhar duro, como se estivesse anunciando algo que já tinha decidido muito antes de mim. E foi assim que ela me disse: ele não resistiu, Helena. Seu bebê morreu. Meu mundo caiu. Uma dor cortante atravessou meu peito. A partir daquele dia, algo dentro de mim morreu junto com ele. Voltei para casa, mas nunca mais fui a mesma. Nunca mais fui aquela menina sonhadora. João tentou me encontrar, mas meus pais disseram que eu não queria vê-lo mais. Ele foi embora, seguiu sua vida, e eu segui a minha. Ou, pelo menos, tentei. Me casei. Tive outros filhos, vivi de acordo com as regras da vida. Mas nunca esqueci, nunca deixei de sentir aquela saudade sem rosto. Até que, um dia, muitos anos depois, quando eu já era uma mulher velha e conformada com o que a vida me tirou, meu telefone tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Olá, me chamo Mateus e acho que sou seu filho. Naquele momento, senti como se o tempo tivesse parado,
como se todas as décadas de luto tivessem sido apenas um pesadelo e eu estivesse acordando. Mas poderia ser verdade. Meu filho estava vivo. Depois de tantos anos, o destino estava me trazendo a verdade que minha mãe me negou. Meu coração disparou, e eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Me diz, meu filho, você acredita que o destino pode mudar a nossa história, mesmo depois de tanto tempo? Quero saber sua opinião. E, se estiver gostando dessa história, deixa o like para essa vovó, porque o que vem por aí. Ah, meu filho, você não pode perder. Meus dedos tremiam ao segurar o telefone. O nome na mensagem parecia um sussurro do passado vindo para me assombrar. Mateus. Eu li e reli aquelas palavras incontáveis vezes. Acho que sou seu filho. Como alguém poderia brincar com um assunto desses? E se fosse verdade? E se, depois de todos esses anos, meu bebê, aquele que eu chorei, aquele que eu lamentei, estivesse vivo? A respiração veio curta, o peito subindo e descendo rápido demais para minha idade. Senti as mãos suarem, uma sensação que não experimentava há décadas. Fiquei olhando para o telefone, como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. Eu tinha medo. Medo de abrir uma porta que eu passei a vida inteira tentando trancar. E se fosse um engano? E se fosse uma mentira? E se fosse verdade? Demorei alguns minutos para responder. Meu coração martelava no peito, uma mistura de esperança e medo. O que eu diria? Quem é você? Onde conseguiu o meu número? Mas a única coisa que consegui digitar foi: como você soube de mim? A resposta veio rápido. Faz anos que estou te procurando. Descobri que fui adotado quando tinha 30 anos. Desde então, tentei encontrar minha mãe biológica. Recentemente, um documento do hospital me levou até você. Meu estômago revirou. Um documento do hospital. Alguma coisa dentro de mim dizia que essa era a verdade que eu nunca soube. Minha mãe mentiu para mim. O que mais ela teria escondido? Nos dias seguintes, trocamos mensagens. Cada palavra de Mateus parecia se encaixar na lacuna que eu carregava dentro de mim. Ele me enviou uma foto. Eu prendi a respiração. Ele tinha o olhar de João. Meu Deus, ele era a cópia do pai. O mesmo formato do rosto, o mesmo jeito de sorrir. Meu filho estava vivo. E o pior, ele achava que eu o tinha abandonado. Senti um peso me esmagando. Como eu explicaria para ele? Como eu diria que não fui eu que o deixei, mas sim que roubaram minha chance de ser sua mãe? Mas, antes que eu pudesse pensar muito, uma nova mensagem chegou. Você pode me encontrar? Preciso saber quem você é. Eu engoli seco. Me encontrar? Depois de tanto tempo. Eu tinha que ver esse menino. Esse homem. Meu filho. O menino que eu achava que tinha morrido agora era um homem feito, com uma própria vida, com histórias que eu nem fazia ideia. Mas e se ele me odiasse? Respirei fundo e digitei: onde você quer me encontrar? Ele respondeu rápido: o mesmo lugar onde tudo começou. E foi assim que, no dia seguinte, depois de tantos anos, eu voltaria à cidade onde minha vida mudou para sempre. O trem cortava o caminho entre as árvores. Cada estação parecia puxar uma lembrança do passado, e eu sentia meu coração apertar a cada quilômetro. Eu não era mais aquela menina de 18 anos, ingênua e apaixonada. Agora, eu era uma mulher velha, marcada pelo tempo, cheia de feridas invisíveis. O destino me esperava. O tempo tentou nos separar, mas agora eu sabia, o amor sempre encontra um caminho. E agora, meu filho, o que eu faço? Você acredita que o destino pode reparar os erros do passado? Quero saber sua opinião. E, se essa história está mexendo com você, deixa o like para essa vovó, porque o próximo capítulo... Ah, meu filho, você não pode perder. O trem seguia seu curso, cortando a paisagem que eu conhecia tão bem e que, ao mesmo tempo, parecia tão distante. As árvores passavam rápidas pela janela, como se carregassem junto pedaços do passado que eu tentava juntar. Minhas mãos, já marcadas pelo tempo, apertavam a bolsa no colo. O coração estava uma bagunça, uma mistura de medo, ansiedade e esperança. Depois de tantos anos, eu ia olhar nos olhos do meu filho. Meu filho, Mateus.
Esse nome não me saía da cabeça desde que aquela mensagem apareceu na tela do meu celular, virando minha vida do avesso. Por tantos anos, vivi acreditando em uma mentira. Chorei noites e noites por um filho que, no fim, sempre esteve vivo. Como lidar com isso? O trem parou na estação, e um arrepio percorreu minha espinha. Minha cidade natal. O lugar onde tudo aconteceu. Respirei fundo. Se o destino tinha me trazido até aqui, era porque estava na hora de encarar o passado. Desci do trem devagar, sentindo o peso dos anos em cada passo. O vento trouxe um cheiro familiar, um misto de terra molhada e lembranças que eu tinha enterrado. Meu olhar correu pela plataforma lotada, e então eu o vi. Ele estava ali. Mateus. O coração disparou no peito. Ele era um homem feito, de postura firme, olhar intenso. Mas havia algo mais, algo que me era familiar. Ele tinha o olhar do pai, João. Por um instante, tudo ao redor sumiu. Só existíamos nós dois, parados ali, encarando um ao outro, como se o tempo tivesse se dobrado. Ele não sorria. Eu também não, porque aquele não era um encontro fácil. Caminhei até ele, devagar. Eu senti as pernas fracas, como se o chão fosse me engolir a qualquer momento. Mas então ele quebrou o silêncio. Você, Helena. A voz dele era firme, mas havia algo ali. Um fio de hesitação. Talvez de dor. Sim, sou eu. Minha voz saiu pequena. Ele soltou o ar, desviando o olhar por um instante. Então voltou a me encarar. Eu esperei minha vida inteira por esse momento. Aquelas palavras me acertaram em cheio, porque eu também tinha esperado. Esperei 54 anos, sem nem saber que ainda havia algo a esperar. Eu não sabia, meu filho. Eu juro que não sabia. Meus olhos se encheram de lágrimas. Vi quando o maxilar dele travou, a expressão ficando tensa. Eu cresci achando que tinha sido abandonado, que minha mãe me jogou fora. Não. Dei um passo à frente, o desespero tomando conta. Eu nunca te abandonei. Nunca. Ele piscou algumas vezes, parecendo lutar consigo mesmo. Eu queria acreditar nisso. Ele disse num tom baixo. Mas você não tem ideia do que é crescer com essa dúvida. As lágrimas escaparam dos meus olhos. Meu Deus, o que fizeram com a gente? Eu sei que não posso mudar o passado, Mateus, sussurrei, sentindo a garganta apertada. Mas estou aqui agora. Se você me deixar, quero te contar toda a... Ele ficou em silêncio por um momento, o silêncio mais longo da minha vida. Então, respirou fundo e assentiu. Tudo bem, mas quero ouvir tudo. Seguimos para um café ali perto. Sentamos frente a frente, um de cada lado da mesa, como dois estranhos tentando encontrar algum traço familiar um no outro. E eu contei tudo, desde o dia que descobri a gravidez até o momento em que minha mãe entrou no quarto e me disse que ele havia morrido. Cada detalhe, cada lágrima, o desespero, a dor, a saudade. Ele escutou tudo sem interromper, só observava, os olhos cheios de algo que eu não sabia identificar. Quando terminei, senti um peso sair do peito, mas agora o que importava era o que ele pensava. Ele ficou alguns segundos em silêncio, encarando o café na xícara. Eu passei anos me perguntando por que fui rejeitado, buscando respostas que nunca vieram. Mas agora eu sei, você também foi vítima. Eu soltei o ar, aliviada, mas ao mesmo tempo com um aperto no coração. Eu nunca quis te perder. Nunca. Ele ergueu os olhos para mim. Eu sei. E então, pela primeira vez, ele sorriu. E foi como se o tempo tivesse feito as pazes comigo. E agora, meu filho, será que o tempo pode curar todas as feridas? Quero saber sua opinião. Ei, se essa história está mexendo com você, deixa o like para essa vovó, porque o próximo capítulo... Ah, meu filho, você não pode perder. O sorriso dele foi breve, quase tímido, mas, meu filho, aquilo foi como um abraço para minha alma. Por tantos anos, eu me perguntei se algum dia teria a chance de ver meu menino sorrir, de ver no rosto dele algo que me lembrasse que, apesar de tudo, ainda havia um fio de esperança entre nós. Mas a esperança, ela nem sempre vem de braços abertos. Muitas vezes, ela chega devagar, insegura, com medo de ser rejeitada. E eu sentia isso em Mateus.
Ele queria acreditar em mim, mas o passado ainda pesava entre nós. Eu queria te perguntar uma coisa, disse ele, girando a xícara de café entre as mãos. Pergunte, meu filho, o que quiser. Ele respirou fundo. Se você tivesse descoberto antes que eu estava vivo, o que teria feito? Meu peito apertou. Eu teria te procurado, respondi sem hesitar. Teria feito qualquer coisa para te ter de volta. Ele assentiu lentamente, mas percebi que essa resposta não era suficiente para ele. E como poderia ser? Durante toda a vida, ele carregou a dor de ter sido rejeitado, o vazio de crescer sem saber sua verdadeira história. E o João? Ele perguntou, dessa vez desviando o olhar. Ah, João. O nome dele ainda mexia comigo. O primeiro e único amor da minha vida. Eu nunca mais o vi, confessei. Meus pais fizeram questão de afastá-lo. Eu soube que ele tentou me procurar, mas disseram que eu não queria vê-lo. Então ele também viveu sem saber. Assenti. Sim, ele também foi enganado. Vi quando Mateus apertou os lábios, perdido em pensamentos. Eu me pergunto como teria sido minha vida se tivesse crescido com vocês. Ele murmurou, mais para si mesmo do que para mim. O silêncio entre nós foi pesado, porque não adiantava tentar encontrar respostas para o que não tinha mais volta. O que foi roubado de nós foi roubado para sempre. Mas havia algo que ainda podíamos construir. Você tem filhos? Perguntei, tentando trazer o presente para nossa conversa. Ele ergueu os olhos e, pela primeira vez, vi um brilho diferente neles. Tenho 2, um menino e uma menina. Meu coração saltou no peito. Então minha voz falhou. Sim, você tem netos. Meus olhos se encheram de lágrimas. Netos. Eu tinha netos. Eu tinha perdido tantos anos da vida do meu filho, mas ainda havia tempo para conhecê-los. Você quer conhecê-los? A pergunta me pegou de surpresa. Você deixaria? Ele sorriu, dessa vez um pouco mais aberto. Sim, mas com uma condição. Qualquer coisa, meu filho. Ele respirou fundo, como se pesasse bem as palavras antes de dizê-las. Quero que você me ajude a encontrar o João. O mundo girou. O quê? Eu preciso saber de onde vim. Sei que sou seu filho, mas quero conhecer meu pai também. Quero olhar nos olhos dele e entender quem ele foi. Eu não sabia o que dizer. João. Tanto tempo havia passado. E se ele tivesse seguido em frente? E se ele não quisesse lembrar do passado? Mas, no fundo, eu sabia que Mateus tinha o direito de saber a verdade. Eu não faço ideia de onde ele possa estar, admiti. Mateus pegou o celular, abriu algo na tela e empurrou o aparelho para mim. Eu já procurei. Acho que sei onde ele mora. Olhei para a tela e meu coração deu um salto. O endereço era perto. Na mesma cidade. Depois de tantos anos, João nunca foi embora. Engoli em seco. Você tem certeza disso? Mateus assentiu. Quero que você vá comigo. Meus dedos tremiam. Será que João me reconheceria? Será que ele ainda se lembrava de mim? Mas, antes que eu pudesse mergulhar nas minhas dúvidas, respirei fundo. Então vamos. E assim, meu passado e meu futuro estavam prestes a se encontrar. Meu filho, você acredita que o destino pode juntar de novo aquilo que o tempo separou? Quero saber sua opinião. Ei, se essa história está mexendo com você, deixa o like para essa vovó, porque o próximo capítulo. Ah, meu filho, você não pode perder. O carro seguia pelas ruas antigas da cidade e eu sentia cada pedaço do meu passado se remexendo dentro de mim. Cada esquina me lembrava um momento. Cada casa tinha uma história. E agora, ali estava eu, depois de tanto tempo, voltando para encarar um amor que o destino havia me tirado. João. O nome dele pesava dentro do meu peito. Quantas noites passei me perguntando como teria sido minha vida se tivéssemos ficado juntos. Agora, eu estava a poucos minutos de descobrir. Mateus dirigia, e eu podia sentir que aquele momento não era apenas meu. O passado que estava prestes a ser desenterrado era o dele também. Você está nervoso? Perguntei, sem tirar os olhos da estrada. Muito, admiti com um sorriso tenso. Ele assentiu. Eu também. E assim seguimos até a casa que ele tinha encontrado. A rua era simples, tranquila,
como se o tempo tivesse passado devagar ali. As casas eram modestas, com varandas pequenas e flores plantadas à beira das calçadas. E então o carro parou. Ficamos ali por um momento, encarando a casa de João. Eu não sabia o que esperava encontrar. Será que ele tinha casado? Será que valeria a pena? Será que ele ao menos se lembraria do rosto da garota que um dia amou tanto? Mateus respirou fundo. Está pronta. Eu queria dizer que sim, mas a verdade é que ninguém se prepara para reencontrar um amor perdido há mais de 50 anos. Não, confessei. Mas não posso voltar atrás agora. Saímos do carro e caminhamos até a porta. Mateus hesitou por um segundo e, então, bateu. Tum, tum, tum. O som das batidas pareceu ecoar dentro do meu peito. Meu coração batia no mesmo ritmo. Esperamos. 1 segundo. 2. 3. Então, a porta se abriu. E lá estava ele. João. Meu Deus, João. O tempo havia deixado suas marcas nele, assim como deixou em mim. Seu cabelo, antes preto como a noite, agora era grisalho. Seu rosto estava mais magro, mais marcado. Mas os olhos... Ah, os olhos eram os mesmos. Por um momento, ele apenas nos olhou. Primeiro para Mateus, depois para mim. E então, algo mudou na expressão dele. Helena, a voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Senti um nó na garganta. Oi, João. Por um instante, o silêncio dominou o ar entre nós, carregando mais de 50 anos de palavras não ditas. João abriu a boca para falar algo, mas parou. Seus olhos foram para Mateus. Quem é esse rapaz? Meu coração apertou. Esse era o momento. Minha voz falhou. Engoli em seco e tentei de novo. Esse é o nosso filho, João. Vi quando a respiração dele parou por um instante. O mundo pareceu congelar ao nosso redor. Nosso filho, o bebê que tivemos. Ele não morreu. Não. Minha mãe mentiu para mim. Mentiu para nós dois. Os olhos dele se arregalaram. Ele deu um passo para trás, como se precisasse de espaço para processar o que tinha acabado de ouvir. Meu Deus, murmurou. Eu procurei por você. E está aqui. João olhou para Mateus. Pela primeira vez, vi algo além do choque em seu olhar. Vi reconhecimento, uma dor antiga misturada com uma esperança frágil. Você se parece comigo quando eu era jovem, ele disse, quase num sussurro. Mateus assentiu. Porque eu sou seu filho. João passou a mão pelo rosto, como se tentasse acordar de um sonho. Olhou para mim, depois para Mateus de novo. Isso é real? É real, respondi, segurando as lágrimas. O silêncio se instalou mais uma vez, mas dessa vez não era pesado. Era o silêncio de algo se reconstruindo, de algo que foi quebrado, mas que talvez, só talvez, pudesse ser consertado. João deu um passo à frente, hesitou, depois abriu os braços. Mateus demorou um segundo, mas então avançou e o abraçou. E ali, diante dos meus olhos, o tempo começou a costurar o que um dia havia rasgado. As lágrimas desceram pelo meu rosto. Depois de tantos anos, de tantas perdas, de tantas dores, meu filho finalmente conheceu o pai. E eu vi o amor da minha vida mais uma vez. Meu filho, você acredita que o tempo pode dar uma segunda chance para quem realmente merece? Quero saber sua opinião. Ei, se essa história está mexendo com você, deixa o like para essa vovó, porque o próximo capítulo... Ah, meu filho, você não pode perder. O abraço entre João e Mateus parecia eterno. Fiquei ali, parada, com as mãos trêmulas sobre o peito, observando aquele momento que o tempo tentou roubar de nós. Mas ali estavam eles, pai e filho, finalmente juntos. E eu não sabia o que fazer. Porque uma coisa era imaginar esse momento, outra era vivê-lo. João segurava Mateus como se tivesse medo de que ele desaparecesse de novo. Os olhos dele estavam fechados, e ele murmurava coisas inaudíveis, como se tentasse convencer a si mesmo de que aquilo era real. Então, João se afastou um pouco, sem soltar os ombros do nosso filho, e me olhou. Ele começou, mas sua voz falhou. Respirou fundo e tentou de novo. Eu não sei o que dizer. Sorri.
apesar das lágrimas que ainda escorriam pelo meu rosto. Nem eu, João. Ele balançou a cabeça, ainda tentando processar tudo aquilo. Passei minha vida inteira achando que tinha perdido vocês dois. Achei que você tinha me esquecido, Helena. Aquelas palavras me acertaram como um golpe. Eu nunca te esqueci. Nunca. Os olhos dele ficaram marejados. Pela primeira vez em tantos anos, vi nele o mesmo homem por quem me apaixonei. Fomos para a sala da casa dele. João ainda parecia meio perdido, andando de um lado para o outro, passando a mão nos cabelos, respirando fundo. Mateus se sentou no sofá, observando tudo em silêncio. Ele era como eu, absorvia cada detalhe antes de decidir o que sentia. João parou na frente dele novamente. Você quer saber sobre mim, não é? Mateus assentiu. Quero. Quero saber quem você foi. O que aconteceu depois que minha mãe desapareceu. Quero entender quem eu sou. João fechou os olhos por um segundo e sorriu, mas de um jeito amargo. Bem, filho, minha vida foi marcada por um grande vazio. Um vazio chamado Helena. Meus olhos se arregalaram. João, ele se virou para mim. Eu tentei te encontrar. Juro que tentei. Mas sua família foi firme. Disseram que você não queria mais me ver, que tinha ido embora por escolha própria. Eu era jovem, Helena. Não sabia o que fazer. Passei anos esperando você voltar. Meu peito apertou. Ele suspirou e se jogou no sofá ao lado de Mateus. Então o tempo passou. Eu me casei. Tive uma vida, mas nunca te esqueci. O silêncio tomou conta do ambiente. Mateus olhou para ele com um misto de curiosidade e dor. E a sua família? João desviou o olhar. Minha esposa faleceu há alguns anos. Não tivemos filhos. Meu coração doeu por ele. Ele viveu sem saber que tinha um filho, com um espaço vazio sem entender o porquê. E agora você está aqui. Ele murmurou, olhando para Mateus novamente. Meu filho. Mateus sorriu, e naquele sorriso vi algo novo. Uma conexão, uma parte da alma dele que talvez estivesse se encaixando pela primeira vez. Ficamos na casa de João por horas, entre histórias, lembranças e perguntas. Cada pedacinho do que foi tirado de nós começou a se encaixar. Eu via João observando Mateus com admiração, como se tentasse memorizar cada traço do rosto dele. Você tem a expressão da sua mãe, ele disse em certo momento. Mateus sorriu. Mas tem o seu olhar. João assentiu, os olhos brilhando. Sim, e o jeito teimoso também, imagino. Mateus riu. Pode apostar. Eu observava a cena com o coração apertado de emoção. Esperei tanto por isso, e agora estava acontecendo diante dos meus olhos. Então João olhou para mim. Helena, posso falar com você a sós? Meu estômago revirou. Fomos até a varanda. O sol estava se pondo, tingindo o céu de tons dourados. João respirou fundo, olhando para mim como se estivesse voltando no tempo. Você acha que ainda dá tempo? Demorei um segundo para responder. Tempo para quê? Ele me encarou, a voz baixa, mas cheia de intensidade. Para nós. Meu coração parou. O amor que sentimos ainda estava ali. O tempo não o matou, só o adormeceu. Eu não sabia a resposta, mas queria descobrir. Então, sorri. Só um jeito de saber. João sorriu. Era um sorriso para um amor interrompido, roubado pelas mentiras e pelo medo. Eu não sabia se havia uma resposta, mas de uma coisa tinha certeza. Meu coração nunca o esqueceu. Ficamos em silêncio na varanda, observando o céu mudar de cor. O sol já se escondia, e o cheiro de terra molhada preenchia o ar. Sentia a presença dele ao meu lado, tão perto, mas ao mesmo tempo carregando décadas de distância entre nós. Você ainda pensa em mim? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Respirei fundo antes de responder. Às vezes, o destino só estava esperando o momento certo para juntar de novo aquilo que nunca deveria ter sido separado. João, eu nunca deixei de pensar. Ele fechou os olhos por um momento, como se aquelas palavras fossem tudo o que precisava ouvir. Sabe o que é engraçado, Helena? Vivi tanto tempo sem saber que ainda tínhamos um filho. Mas, no fundo, sempre senti que faltava algo. Olhei para dentro da casa e vi Mateus rindo de algo que encontrara na estante de João.
E agora, o que você sente? Perguntei. João sorriu. Sinto que o tempo nos pregou uma peça, mas talvez ele esteja nos dando uma chance agora. Ri baixo. O tempo é teimoso, João. Mas acho que nós também somos. Ele se virou para mim, e naquele momento vi algo em seus olhos que não via há anos: esperança. Aquela noite foi a primeira de muitas. João fez questão de cozinhar para nós. Entre garfadas e risadas, histórias antigas e novas se misturaram. Mateus fazia perguntas sobre o passado, sobre nossa juventude, sobre o amor que nos uniu e as circunstâncias que nos separaram. Então vocês fugiam para se encontrar? Ele perguntou, rindo. Seu pai era muito bom nisso, respondi, sorrindo para João. Ele sempre achava um jeito de burlar as regras. João balançou a cabeça, rindo. E sua mãe sempre foi corajosa. Eu não teria conseguido sem ela. Nossos olhares se cruzaram, e por um momento parecia que nada tinha mudado. Era como se ainda fossemos aqueles dois jovens apaixonados. Mas, ao mesmo tempo, tudo estava diferente. A vida nos transformou, o tempo nos moldou de outras formas, e ainda assim, o amor estava ali. Mateus nos observava com um sorriso discreto. Acho que estou vendo a história de vocês recomeçar bem na minha frente. Meus olhos arderam. João segurou minha mão sobre a mesa. Só se ela quiser. Meu coração acelerou. E eu queria descobrir se ainda era possível. Os dias seguintes foram um presente. Eu e João começamos a passar mais tempo juntos. Caminhávamos pela cidade, revisitando lugares que antes foram nossos refúgios. Ele segurava minha mão de vez em quando, como se testasse se ainda podia. A cada toque, eu sentia que sim. Você acha que as pessoas podem viver um amor pela segunda vez? Ele perguntou em uma dessas caminhadas. Pensei por um instante. Acho que sim, mas é diferente. Não é como da primeira vez. Não? Ele parecia intrigado. Balancei a cabeça. Da primeira vez, a gente tem pressa. Quer viver tudo, sentir tudo, agarrar o amor com toda a força. Agora, João, agora eu só quero que dure. Ele sorriu, segurando minha mão com mais firmeza. E naquele instante, percebi que o amor, mesmo marcado pelo tempo, ainda podia florescer. Ele sorriu, parando diante de mim. Então, que dure, Helena. E ali, naquela rua onde um dia nos despedimos sem saber, ele me beijou novamente. Mateus ficou alguns dias na cidade antes de precisar voltar para casa. Antes de partir, ele me chamou para conversar. Mãe, eu sei que você está redescobrindo algo bonito, mas quero que saiba que, independente do que aconteça, eu estou aqui. Segurei o rosto dele entre as mãos. Você é o maior presente que a vida poderia me dar, meu filho. E agora eu também estou aqui para você. Ele sorriu e me abraçou forte. Acho que finalmente encontrei onde pertenço. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu também. E assim ele se foi. Mas eu sabia que, desta vez, não haveriam mais separações. Agora éramos uma família. João me levou até a praia naquela noite. O vento bagunçava meus cabelos e a lua iluminava o mar com seu brilho prateado. Você lembra da última vez que viemos aqui? Ele perguntou. Assenti. Você prometeu que dançaria comigo até o fim da vida. Ele riu. Então me deixa cumprir a promessa. E ali, sob as estrelas, dançamos de novo. Não importava o tempo que havíamos perdido. O que importava era que, agora, tínhamos um ao outro novamente. Meu filho, você acredita que o amor pode renascer depois de tantos anos? Quero saber sua opinião e se essa história está mexendo com você. Deixa o like para essa vovó, porque o próximo capítulo... Ah, meu filho, você não pode perder. Os dias foram passando e a vida parecia enfim tomar um novo rumo, um rumo que eu nunca imaginei possível. Depois de tantos anos de dor, de saudade, de ausência, eu estava ali, reconstruindo laços que o tempo tentou apagar. Mas, meu filho, se tem uma coisa que aprendi é que a vida nunca nos dá tudo de uma vez. Sempre há um teste, uma última curva antes do destino final. E o meu teste veio em uma manhã nublada, quando o telefone tocou. Helena, é o Mateus. A voz do meu filho soava diferente.
Sentei-me devagar na poltrona, o coração já acelerando. O que houve, meu filho? Ele respirou fundo antes de falar. Preciso que você venha para cá. Aconteceu algo com a minha filha. A ligação despencou sobre mim. As malas foram feitas em minutos. João insistiu para me acompanhar, mas eu sabia que essa viagem era minha. Eu te espero, ele disse, segurando minhas mãos com firmeza. Vai e faz o que precisar fazer. Eu apenas assenti. O medo e a urgência me consumiam. Peguei o primeiro voo e, poucas horas depois, estava na casa de Mateus. Assim que ele abriu a porta, percebi o cansaço em seu rosto. Ele parecia não dormir há dias. O que aconteceu? Perguntei, com o peito apertado. A Ana, ele começou, respirando fundo. Ela teve uma crise forte. O médico disse que foi emocional. Ela está com dificuldade para lidar com algumas coisas. Senti um nó na garganta. Que tipo de coisas? Ele desviou o olhar, como se tivesse medo de dizer. Com a nossa história. Comigo. Com você. Com tudo isso. A ficha caiu. Minha neta, aquela que eu ainda mal conhecia, estava sentindo o peso da história que tanto lutamos para reconstruir. Encontrei Ana no quarto, deitada, olhos perdidos no teto. Ela era jovem, cheia de vida, mas, ali, naquele momento, parecia pequena, frágil. Sentei-me ao lado dela. Oi, minha querida. Ela virou a cabeça devagar e me olhou. Seus olhos eram iguais aos de Mateus. Você veio? Sua voz saiu baixa. Claro que vim. Você acha que eu ia deixar minha neta passar por isso sozinha? Ela sorriu de canto. Mas, sem alegria. Eu não sei o que fazer com tudo isso, vó. Minha vida inteira eu achei que conhecia minha família, que sabia quem eu era. E agora eu não sei mais nada. Suspirei, sentindo o peso das suas palavras. Eu entendo, Ana, mais do que você imagina. Ela franziu a testa. Como pode entender? Toquei sua mão com carinho. Porque eu passei minha vida inteira sem saber da verdade, e quando a verdade veio, eu também me senti perdida. Mas sabe o que aprendi? Ela me olhou curiosa. O quê? Sorri. Que a verdade, por mais dolorosa que seja, nunca é um peso. Ela é uma libertação. Vi algo mudar em seu olhar, uma pequena fagulha de esperança. Consiste nisso, mas, precis. Hoje seria a primeira vez. Obrigada por ter me dado sua mão que precisei aqui, ao seu lado. Há poucos dias, vinha reencontrando a minha nova história. Foi um processo lento, mas verdadeiro. E então, uma noite, antes de eu voltar para João, Mateus me chamou para conversar. Eu queria te agradecer, mãe, pelo que você fez, por estar aqui, por nos dar uma segunda chance. Senti as lágrimas brotando nos olhos. Meu filho, a segunda chance não foi só minha, foi nossa. Ele sorriu e me abraçou forte. Eu te amo, mãe. E naquele momento soube que, apesar de todas as perdas dos anos perdidos, nós conseguimos. A família que um dia foi separada estava finalmente completa outra vez. Meu filho, você acredita que sempre há tempo para reconstruir o que foi perdido? Quero saber sua opinião. E se essa história está mexendo com você, deixa o like para essa vovó, porque o próximo capítulo. Ah, meu filho, você não pode perder. A viagem de volta foi silenciosa. No avião, olhei pela janela e vi o céu tingido pelo sol poente, como se o próprio tempo me dissesse que, mesmo depois de tudo, havia beleza em continuar. Eu havia reconstruído algo com Mateus. Minha neta Ana, aos poucos, estava entendendo e aceitando sua história. Mas agora restava uma pergunta. E eu? O que faria com a minha própria história? João me esperava. Mas o passado e o presente podem realmente se misturar sem rachaduras? Quando cheguei, ele estava na estação de trem me esperando. Os olhos dele brilharam quando me viu. Você voltou? Sorri, cansada mas feliz. Claro que voltei. Ele hesitou um instante antes de perguntar. Como está Mateus e sua neta? Estão bem. Foi difícil, mas acho que começamos a acertar as coisas. Ele assentiu, como se soubesse exatamente do que eu estava falando. Você está pronta para voltar para casa? A palavra casa ficou suspensa no ar.
Por quê? Afinal, onde era minha casa agora? A casa onde vivi sozinha por tantos anos? Ou aquela cidade onde o amor que pensei ter perdido estava esperando por mim? Eu respirei fundo. Podemos dar uma volta. João sorriu. Claro. E assim caminhamos lado a lado pelas ruas que guardavam tantos de nossos segredos. Você ainda quer saber se há tempo para nós? Perguntei. Depois de alguns minutos, ele parou e me olhou nos olhos. O vento bagunçava meus cabelos, mas eu não me importava. João, eu passei a vida inteira achando que tinha perdido tudo, mas agora eu não quero mais viver no passado. Ele franziu a testa. O que isso quer dizer? Segurei sua mão. Quer dizer que eu quero um futuro, mas não que tente repetir o que já tivemos. Quero algo novo. Ele respirou fundo. Então, vamos construir isso juntos. E naquele momento entendi que o amor não era um resgate do passado, era um convite para o amanhã. Os dias seguintes foram diferentes. Não havia mais dúvidas ou hesitação. João e eu estávamos redescobrindo um ao outro, não como as pessoas que fomos, mas como as pessoas que nos tornamos. E então, uma tarde, ele apareceu com um envelope na mão. O que é isso? Perguntei. Ele sorriu. Você sempre quis conhecer o mar, não quis? Arregalei os olhos. João. Ele entregou as passagens de avião para mim. Vamos. Meu coração bateu acelerado. Eu havia passado a vida esperando pelas coisas acontecerem, mas ali estava ele me lembrando que ainda havia tempo para viver. Sorri, segurando as passagens contra o peito. Vamos. A viagem foi mágica. O som das ondas, o cheiro do mar, a areia nos pés. João segurou minha mão. Por um instante, eu senti que todas as perdas, todas as dores, haviam levado exatamente para aquele momento. Eu devia ter te trazido aqui há muitos anos, ele disse. Sorri. Mas estamos aqui agora, e isso é o que importa. Ele me puxou para dançar na areia, exatamente como fizemos quando jovens. Mas, dessa vez, não havia pressa. Havia apenas o presente. E, pela primeira vez em muito tempo, eu estava vivendo. Meu filho, você acredita que nunca é tarde para recomeçar? Quero saber sua opinião. E se essa história está mexendo com você, deixa o like para essa vovó. Porque o próximo capítulo... Ah, meu filho, você não pode perder. O mar se estendia à minha frente, infinito e sereno. João segurava minha mão e, por um momento, me permiti sentir o presente, sem as sombras do passado. Por quê, meu filho? A vida é feita de ciclos, e o meu agora estava se fechando da forma mais bonita que eu poderia imaginar. Depois daquela viagem, João e eu voltamos para casa, mas dessa vez o significado de casa era outro. Eu não estava voltando para a solidão de antes, nem para os arrependimentos que me acompanharam por tantos anos. Eu estava voltando para uma nova vida, uma em que o destino me deu uma segunda chance para viver. E os dias foram passando. Passei a dividir minha rotina entre Mateus e Ana, criando momentos que nunca tive a chance de viver antes. Vó, você sabe cozinhar lasanha? Ana me perguntou um dia, me observando com curiosidade na cozinha. Ah, minha filha, sei sim, mas posso te ensinar se quiser aprender. Ela sorriu de um jeito que aqueceu meu coração. Quero. Assim posso fazer um dia, quando você não estiver aqui. O que ela disse me atingiu de uma maneira diferente, mas eu sorri. Então vem cá, porque cozinhar bem é coisa de família. E, enquanto amor e momentos felizes, João e eu também estávamos diferentes. Não havia mais medo entre nós. Não havia mais perguntas não respondidas. A única coisa que importava era o presente. Uma tarde, enquanto caminhávamos pelo parque, ele parou, olhou para mim e sorriu. Helena, você me perdoa? A pergunta me pegou desprevenida. Perdoar? João, você nunca me fez mal. Ele segurou minha mão. Eu perdi muito tempo te esperando. Perdi tempo sofrendo pelo que nos foi tirado, mas agora percebo que não precisamos mais viver presos nisso. Segurei sua mão de volta. Então, não falemos mais sobre o que perdemos, João. Vamos falar sobre o que ainda temos. E ali, diante do sol se pondo, nos abraçamos como se disséssemos tudo sem precisar de palavras. Os meses foram passando,
E um dia recebi um telefonema inesperado de Mateus. Mãe, eu queria saber se você estaria disposta a fazer algo por mim. Sorri. Diga. Feliz, demais, e esperei. Vi Mateus rodeado, e que vinha Ana, minha neta, sorrindo ao lado dele. Senti que, finalmente, tudo estava no lugar. João segurou minha mão durante toda a cerimônia, e quando nossos olhares se cruzaram, soube que, de alguma forma, havíamos encontrado o final certo para a nossa história. Agora, sentada na varanda, escrevo essas palavras para que elas não se percam no tempo, para que um dia Ana leia e saiba que a vida nem sempre segue o caminho que planejamos, mas que ela sempre nos dá a chance de recomeçar, que Mateus se lembre que o amor vence, até quando tentam apagá-lo, e que João saiba que, depois de tudo, ele sempre foi o meu lar. Porque, no fim das contas, o amor que não precisa de tempo para existir é o que dura para sempre. Meu filho, você acredita que o amor pode durar uma vida inteira? Quero saber sua opinião. E se essa história mexeu com você, deixa o like para essa vovó, porque foi uma jornada linda, e eu agradeço por ter você aqui comigo até o fim.